Esse vídeo que foi apresentado deu para mostrar para vocês a importância dessas barragens face à regularização delas. Então, esse incremento da disponibilidade hídrica nesta região carente, já estudada desde a década de 70, então mostra realmente a necessidade da construção dessas duas barragens. Então nós temos aqui a barragem de Duas Pontes, no rio Camanducaia, e a barragem de Pedreira, no rio Jundiaí, no rio Jaguari. Tá? Aqui os dados mais embaixo, a área da bacia de Duas Pontes da ordem de 863 km², um volume útil de 41 hectômetros cúbicos. A Pedreira, área da bacia de 2.160 km², a intermediária de 930 km², um volume útil de 26 hectômetros cúbicos. Na apresentação anterior, realizada em São Paulo, foi muito questionado sobre por que não se utilizou um outro reservatório no lugar de Pedreira, da PCH Jaguari. Então, na época, a gente depois estudou procurando as informações sobre essa PCH. Essa PCH é da CPFL, Gerações. Ela foi construída para operar fio d'água, então ela tem pequena reservação. A reservação dela é da ordem de 1/5 do volume útil de Pedreira. Então é da ordem de 5.000, por isso que é um volume muito pouco para ser utilizado como reservatório de regularização. Por isso é que ele nunca foi utilizado nem contemplado nos estudos anteriores. Então, o objetivo principal das barragens é o aumento da vazão garantida para abastecimento. No rio Jaguari atual, a vazão mínima, média mensal, é de 5,9. Com a barragem de Pedreira, vai haver um incremento da vazão de 2,3 metros cúbicos por segundo e teremos então uma vazão garantida de 8,2. Para o rio Camanducaia atual, a vazão mínima média mensal é de 4,4. Com a construção da barragem de Duas Pontes, também nós vamos ter uma vazão garantida de 8,2 metros cúbicos por segundo. Essas vazões garantidas são com 98% de garantia do tempo. Aqui, nesse slide, a localização das duas barragens, bastante próximo de Pedreira e no município de Amparo. Aqui a barragem de Pedreira, em azul, reservatório, em verde a área de APP. Nós temos aqui uma área do reservatório de 1,81 km² e uma área de APP de 2,54 km². Aqui o arranjo geral para a barragem Pedreira, uma concepção bastante usual, um vertedor livre no leito do rio. Nós temos a tomada seletiva com 3 janelas para sempre coletar água de melhor qualidade. A barragem é do tipo solo e embocamento com uma altura de 50 metros. Aqui um corte da barragem. Ali na frente a estrutura da tomada d'água. E aqui embaixo a seção típica do vertedor. Primeiramente, a primeira fase de desvio, o rio continua pelo leito natural, fazendo todo o encerramento para a construção da galeria. E na segunda fase, com a galeria pronta, o desvio se dará pela galeria e faremos o fechamento de 2 encicadeiras do rio principal, para a construção do restante da barragem e do vertedor. Aqui a barragem de Duas Pontes, o reservatório é da APP, o reservatório com 3,93 km², e a APP com 3,65 km². O volume útil desse reservatório da ordem de 41 milhões de metros cúbicos. Aqui o arranjo geral.
O arranjo, então, nós temos aqui um vertedor com escada, soleira livre, na ombreira direita, temos a mesma concepção, a galeria de desvio, depois a galeria da tomada d'água, que será utilizada para tomada d'água. É uma barragem em aterro compactado com altura de 40 metros. E um corte pela tomada d'água e o corte pelo vertedor. Primeira fase de desvio, será construído, o rio continua pelo leito natural, construção do vertedouro na ombreira direita e da galeria de desvio na ombreira esquerda. Na segunda fase, então, o desvio dar-se-á pela galeria e faremos o resto da barragem no leito do rio. Os estudos de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental EIA-RIMO. A CETESB exigiu que fosse feito um único EIA-RIMO para as duas barragens, Pedreira e Duas Pontes. Aqui a macrolocalização. Aqui um cronograma dos estudos ambientais para mostrar mais ou menos em que fase que nós estamos hoje. Na audiência passada houve muito questionamentos acerca de compensações, etc., programas, e então a gente está mostrando aqui que nós estamos ainda na fase, concluindo a fase de diagnóstico. Não está concluída ainda, que falta a parte de fauna aquática, que será feito na época das cheias. Cheia? É o paquete de jogo. Não importava. Aqui, uma apresentação de como será feito o programa de comunicação social, a estrutura do plano de comunicação social. Temos atendimento aos princípios de participação da sociedade civil, amplo acesso à informação, ampla publicidade, transparência nas informações, educação ambiental, atendimento legal, Lei 13.798 de 2009, Política Estadual de Mudanças Climáticas, Resoluções CONAMA 001 e 009, far-se-á por meio de reuniões e seminários no município de Amparo, Campinas, Pedreira, participação da Prefeitura, Câmara Municipal, população afetada, comunidade organizada, Ministério Público, órgãos públicos, participação do Comitê PCJ, Câmara de Comércio, universidades, etc. Audiências públicas posteriormente nos municípios de Amparo, Campinas e Pedreira. A publicidade e acesso à informação, a divulgação será contínua no site do DAE, e para os eventos, comunicações por meio de jornais, rádios e faixas. O site do DAE está sendo preparado para ter um link para perguntas e respostas acerca dos entendimentos. Aqui os municípios diretamente envolvidos, na barragem de Duas Pontes, o município de Amparo, e na barragem Pedreira, Campinas e Pedreira. Área de abrangência dos estudos ambientais na barragem de Pedreira, área diretamente afetada de 441 hectares e área de influência direta 3.456 hectares. Necessidade de apresentação da ocupação urbana na área diretamente atingida, são esses pontinhos verdes. Uso e ocupação do solo na área diretamente afetada. Aqui para a barragem de Duas Pontes, a área de abrangência dos estudos ambientais,
diretamente afetada, 775 hectares. Área de influência direta, quase 6 mil hectares. A ocupação urbana na área diretamente afetada, representada por esses pontinhos amarelos. Mapa de uso e ocupação do solo, na área diretamente afetada pela barragem de Duas Pontes. E aqui um quadro resumo do uso e ocupação do solo nas áreas inundadas. Então temos, vocês podem verificar, em APP, na área atual da APP, tá? Isso mostra que na barragem de Pedreira, 45% da área de APP já sofreu um tipo de intervenção antrópica, e na barragem de Duas Pontes, 39%. Principais interferências: reservatório e área de obras em Pedreira, 187 hectares, em Duas Pontes, 410, área de preservação permanente em Pedreira, 254, e Duas Pontes, 365. Compensação: aquisição das áreas a serem ocupadas. Propriedades rurais: interferência parcial ou total em 35 imóveis rurais em Pedreira e 31 em Duas Pontes. Compensação: indenização aos proprietários. Interferência com a população: serão brevemente iniciados os serviços de cadastramento de moradores nas áreas a serem desapropriadas. Compensação será caso a caso, se é proprietário, meeiro ou empregado, podendo ser aquisição da propriedade, indenização ou relocação. Supressão da vegetação, nativa ou estágio de regeneração: 80,49 hectares em Pedreira e 77,08 hectares em Duas Pontes, 43% e 19% da área total dos respectivos reservatórios. Compensação: recomposição da vegetação nas APPs. Interferências com pequenas centrais hidrelétricas, PCHs. Macaco Branco da CPFL, 2,36 megawatts no Rio Jaguari, e PCH Feixos, da Companhia Energética Salto do Lobo, 1,15 megawatts em Rio Comanducaia. Compensação: indenização aos proprietários. Estradas vicinais e acessos: interferência pela formação dos reservatórios. Compensação: relocação das estradas e dos acessos. Muito obrigado. Partimos para as perguntas.